Ligação misteriosa. É uma moça que nos conta também. Todos os nomes trocados, ok? Há 8 anos atrás, eu havia ido visitar minha sobrinha e o meu pai, no interior do Paraná, onde eles moravam. E como era costume, minha sobrinha, a Amora, ficava comigo, pois sempre fomos muitíssimo ligadas. Numa certa noite, o meu pai estava de folga do trabalho. Ele trabalha em turnos variados. Então quase não ficávamos com ele, mas sozinhas. Então, nessa noite, ele nos convidou para sairmos, dar uma volta de carro na cidade, pois, como é uma cidade de interior, não há muito o que se fazer. Como nós duas sempre gostávamos de ver filmes de terror e ouvir relatos sobrenaturais, é claro, sentíamos medo sobre isso. E resolvi contar a ela uma história supostamente verídica, que o meu irmão mais velho me contava desde que eu era pequena. Ele sempre parecia estar falando a verdade e contava muito sério e com medo. Vale lembrar que ele nunca brincou com esse tipo de coisa. O mesmo também já trabalhou numa funerária e contava que sempre ia embora para casa, que sempre que ia embora para casa ia com uma sensação estranha e que não conseguia se alimentar depois disso. Ele aceitou esse emprego por necessidade. Bom, enfim, a história era que, quando ele era criança, na rua do cemitério da cidade morava um de seus amiguinhos. Seu grupo de amigos, certa vez, a convite do menino que morava nessa casa, foram brincar com ele durante uma tarde. O menino então contou que coisas estranhas aconteciam nessa casa, mas eles não acreditaram, obviamente, pois era muito clichê contar algo assim, morando numa casa na rua do cemitério. Todos duvidaram e zombaram do menino. Foi aí que ouviram barulhos estranhos na casa e ficaram bastante apreensivos, pois estavam todos juntos e sozinhos no mesmo cômodo da casa, que era a cozinha. De repente, portas de armários e eletrodomésticos começaram a bater e ligar sozinhos. Gente, era um poltergeist. Nesse mesmo momento, todos ficaram congelados de medo e saíram correndo em disparada para fora da casa. Chegaram a pensar que havia sido fruto da imaginação deles, por terem ficado com um pouco de medo da história do amigo. Depois desse episódio, nunca mais colocaram os pés lá. E o menino que morava nessa casa também se mudou dela, pois certamente os pais presenciaram essas coisas assustadoras. Mas a história não acaba aí. Eu havia relatado tudo isso para a Amora dias antes, quando estávamos juntas nessas férias. Eu disse a ela que eu acreditava nele, pois ele não costumava mentir sobre tais coisas para assustar os outros. Estávamos então dentro do carro com meu pai, andando na rua do cemitério, e quando eu vi a casa que o meu irmão contava ser a casa da história, eu apontei a casa para minha sobrinha. Falei, tipo, olha, aquela lá, né? E ansiosa eu gritei, Amora, lembra da história que eu te contei da casa do amigo do tio? É essa casa aqui, ó. Nisso, minha sobrinha ficou bastante surpresa, olhando fixamente para casa, assim como eu. Fazendo a curva com o carro, o celular do meu pai começou a tocar. Começou a tocar uma música aterrorizante, como toque de celular, que realmente parecia ser uma música de um filme de terror. A Mora ameaçou chorar e eu fiquei totalmente sem reação, pois me lembrava que esse celular havia sido do meu irmão, mas o meu pai tinha pego ele há algum tempo e o celular foi resetado. A música que começou a tocar era Melissa, do Merciful Fate. Indico colocarem o trecho inicial dela. Então, música Melissa, Merciful Fate. Foi o que bastou para aterrorizar a todos no carro. Naquele lugar que estávamos passando, à noite. Aterrorizar todo mundo que estava no carro naquele lugar que estávamos passando à noite. Bom, um detalhe que chocou a todos nós no carro foi quando meu pai disse, espantado: Mas como estão me ligando se meu celular descarregou minutos atrás? E esse toque não é o que eu coloquei no telefone. Vale lembrar que a tela do celular, durante a ligação, não mostrava quem estava ligando. O fato é que, devido ao susto do momento, eu não consigo lembrar
se a tela estava apagada ou apenas em branco, mas não era possível identificar a chamada. Nesse mesmo momento, olhei chocada para o banco de trás em que a Amora estava, e ela começou a gritar e a chorar. Confesso que na hora eu fingi ser algo normal e que meu pai havia se enganado sobre o celular estar sem carga, apenas para tirar o medo da criança, né? Pois foi uma situação realmente fora do normal. Até eu, que não acredito nessas coisas, vi que aquilo não foi algo normal. E aconteceu exatamente passando pela casa da história que o meu irmão contava desde mais jovem. Hoje estamos mais velhas e nos lembramos desse episódio que ainda nos arrepia. E vendo os vídeos do canal, pensamos em relatar este nosso acontecido. Muito obrigada! Então, peraí, o celular estava descarregado e bem na hora que passou na frente daquela casa da rua do cemitério, o celular tocou uma música que ele nem sabia como aquela música poderia estar lá. Como toque de chamada, o celular estava descarregado e chamou numa música que... Espera aí, vamos ver. Depois vamos pesquisar, eu não vou agora, mas o que fala a música Melissa, do Merciful Fate? Será que é uma quem fez aquilo tocar queria dizer alguma coisa com a letra dessa música? Eu também não conheço, mas vou ouvir assim que eu terminar de gravar isso daqui. Vocês também, vamos lá ver o que pode ser. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.